não tem muito mistério. Vocês vão ver que um leak vai se ligando ao outro e a gente dá para ser bem lógico os temas que a gente vai abordar. Quando a gente fala de ciclos biogeoquímicos, galera, o que a gente quer dizer com isso? Os ciclos biogeoquímicos nada mais é do que a circulação, né, a ciclagem da matéria no ecossistema. Ou seja, aqueles elementos químicos, né, os átomos, as moléculas, que constituem o corpo dos seres vivos, eles vão retornar para o meio ambiente na hora da morte deles, ou até mesmo em forma da excreção desses animais. Excreção que eu falo como fezes, urina e etc. Então, o que significa, né, o ciclo biogeoquímico, o nome propriamente dito? Bio vem de vida, né, orgânico, geo de terra e químico dos elementos químicos, né, esses elementos químicos que vão sair, ora na parte orgânica, ora na parte inorgânica, como a atmosfera e etc. Então, vamos lá. Quando a gente fala de ciclos biogeoquímicos, um dos protagonistas desses ciclos são os organismos decompositores que a gente chama, né? São eles fungos, bactérias e até mesmo alguns invertebrados, como as minhocas, por exemplo, que fazem todo um trabalho de reciclagem, né, e do processo de decomposição. Um exemplo que a gente traz, galera, é o exemplo da própria floresta amazônica. Por quê? A floresta amazônica é uma floresta muito exuberante, a gente tem uma grande biodiversidade nela, e a gente sabe que na região amazônica o solo ele é um pouco pobre em nutrientes, etc. Só que, apesar disso, a sua rápida decomposição devido à queda de galhos, folhas, de galhos, folhas, frutos, isso tudo faz com que esses organismos decompositores que eu falei anteriormente, eles trabalhem de forma bem rápida e recuperam alguns elementos essenciais para o solo, como o cálcio, o potássio, o magnésio, o fósforo e até mesmo o nitrogênio. Então, essa quantidade enorme de organismos, seres vivos, se decompondo, faz com que tenha essa reciclagem dos elementos essenciais para esse solo da Amazônia. E quando a gente vai falar de ciclos biogeoquímicos, galera, a gente tem 4 principais ciclos que são os mais importantes e que vão sempre cair no Enem, são sempre abordados em algumas questões, que são o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do fósforo. A gente vai começar agora vendo o ciclo da água, para a gente começar a ter uma ideia de como isso funciona. Bom, o ciclo da água, a gente sabe que é importante, é muito essencial para a vida na Terra. Ela tem um papel fundamental no nosso planeta porque ela ajuda a regular a temperatura do nosso planeta. Então, além disso, a gente sabe que ela é um solvente universal, né? Está atuando assim, em vários processos metabólicos no nosso corpo. E ela é encontrada em 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Quando a gente for falar de ciclo da água, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é sempre linkar tanto o ciclo da água quanto nos outros ciclos que a gente for ver, linkar a relação do elemento, a relação desse ciclo com alguma questão ambiental, que é o que geralmente mais cai no Enem. Né? A água, por exemplo, a gente tem um problema ambiental que é a poluição, a falta de água no mundo. Né? Então, isso, o Enem gosta de pegar esses problemas ambientais e jogar na temática dentro do conteúdo. Mas, enfim, qual é a disponibilidade da água no mundo? A água está encontrada, né, na maior parte dela, cerca de 97%, de água salgada, né, nos mares e nos oceanos. Os outros 3%, eles são distribuídos, né, são de água doce e são distribuídos em água congelada e água doce congelada e água doce disponível que está nos rios e lagos. Curiosamente, galera, é uma das águas que a gente mais polui, infelizmente, tá? Então, a gente
No Brasil, a gente tem uma maior quantidade de água disponível, água doce disponível no mundo, é um país que tem essa característica, mas infelizmente a nossa água não é muito bem tratada. A qualidade da nossa água chega a ser inferior com relação aos outros países, né? Então isso também é uma problemática que pode vir a cair junto do Enem. Mas vamos dar continuidade. Vamos ao ciclo da água. Como é que acontece? Quais são as etapas do ciclo da água em si? Bom, galera, a gente tem os quatro principais etapas são a evaporação, a condensação e a precipitação e a transpiração. Como é que ocorre isso? Pela ação do Sol, né? O Sol, quando incide os seus raios sobre o oceano, sobre os lagos, ou até mesmo sobre os seres vivos, ele agita as moléculas de água, por exemplo, aqui no oceano, e faz com que essa água evapore para a atmosfera. Essa água, então, essa água em forma de vapor, ela vai sofrer um resfriamento e vai se condensar, formando as nuvens. Essa nuvem ela pode se precipitar, né, no próprio oceano, ou ela pode ser levada para o continente, e ali precipitar, também abastecendo rios e lagos. Além disso, essa água da evaporação, quando ela resfria, se ela resfriar de uma forma muito rápida, muito abrupta, ela pode formar ou gelo ou neve. E aí essa chuva vai ocorrer a precipitação em forma de granizo ou neve, como a gente conhece e vê que ocorre em outros países, né? Além disso, essa água, quando ela cai, né, ela cai não só na vegetação, como também no solo, né, nos rios e no solo. E quando ela cai no solo, ela se infiltra e vai abastecer os lençóis freáticos, que é essa água subterrânea aqui. Então, galera, basicamente, qual é o processo do ciclo da água? Evaporação, condensação na formação de nuvens e precipitação, né? Tanto no oceano quanto no continente. Se a gente for levar em consideração só esses fatores do ciclo da água, ele está ali prontinho, é esse o ciclo, evapora, condensa, precipita, tranquilinho. Só que é bom também a gente linkar com os seres vivos, que também têm uma participação no ciclo da água. Os vegetais, por exemplo, eles absorvem água através de suas raízes, né, utilizam a água nos seus processos metabólicos e eliminam pelo processo de transpiração. Né, tem a participação dos estômatos, tudo isso assunto que a gente vai ver dentro de botânica, por exemplo. Já os outros animais, eles ingerem água através de forma direta, né? Você está lá morrendo de sede, toma aquele copão de água para matar sua sede, ou por meio da alimentação, né? Frutas como melancia, melão, são muito ricas em água. Então, você consegue absorver uma quantidade de água na alimentação também. E nós, os animais, a gente elimina a água através das fezes, da urina e do suor, né? Que é um mecanismo também de transpiração. Bom, vamos para o próximo ciclo, que é o ciclo do carbono. Bom, galera, o carbono, ele é um elemento que compõe nós seres vivos, né? Ele participa, está ali sempre nas nossas vias metabólicas, participando de vários processos dentro do nosso corpo. Então, é um elemento, assim, essencial para a nossa vida também. O carbono, ele não está livre, assim, na atmosfera. Ele está associado com o oxigênio na forma de gás carbônico, né, ou o que a gente chama de dióxido de carbono. Então, ele está na atmosfera nessa forma, e são poucos os organismos que são capazes de assimilar esse carbono na forma de dióxido de carbono. Então, quem vai fazer esse trabalho de assimilação são as plantas, aqui também por meio da fotossíntese, que pega o carbono, mais água, vai sintetizar a glicose. Quem lembra da fórmula da glicose é C6H12O6, né? Então, a gente já tem um carbono ali na forma de carboidrato, né? Uma forma energética bastante alta, perdão. E vai liberar oxigênio também no processo de fotossíntese. Então, esse gás carbônico, né, que está na atmosfera, ele é assimilado pelas plantas para produzir o seu alimento, né?
a sua glicose, o seu carboidrato. E como que esse carbono, depois, ele é passado para os outros organismos? Afinal, eu falei que a gente é composto basicamente de carbono, né? Então, se a gente não assimila, a gente precisa da ajuda de alguém para fazer isso pela gente. Então, esse carbono que foi assimilado pelas plantas e foi transformado em uma forma energética, né, na forma de carboidrato, ele vai ser transmitido pela cadeia alimentar. Aí o conceito que eu falei com vocês que a gente precisava relembrar. Como que isso vai acontecer? Eu tenho um animal herbívoro que vai comer essa planta, que vai assimilar, né, vai pegar esse carbono que foi assimilado por ela, que está na forma de carboidrato, vai comer ele, e assim vai se passando esse carbono pela cadeia alimentar. Né? Um predador vai vir aqui, um consumidor secundário, né, que vocês viram, a gente tem um produtor, a planta, consumidor primário, secundário, terciário, e por aí esse carbono vai sendo distribuído por toda a cadeia alimentar, graças à ação das plantas, né, pelo processo de fotossíntese. Mas beleza, professor, como que esse carbono ele vai retornar para o meio ambiente, já que a gente está falando de um ciclo, né? Bom, tem algumas formas que ele pode retornar para o meio ambiente. Uma das formas é pela morte dos animais, né? Que aí vai ter um processo que a gente chama de processo de decomposição da carne, dos tecidos desses animais. E esse processo de decomposição, que eu tenho a ação de quem? Dos fungos e das bactérias, principalmente, como eu disse anteriormente, ele libera gases, esse processo de decomposição. E um desses gases é o CO2, é o dióxido de carbono que está aqui. Então, ele vai ser devolvido para a atmosfera. Uma outra forma de esse carbono voltar para a atmosfera é através da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural, o diesel, carvão. Então, todas essas formas de queima de combustíveis fósseis libera, né, quantidades relativamente grandes, até de CO2. Além disso, as queimadas também liberam bastante CO2, porque, né, as plantas assimilam carbono, então elas já estão com carbono no organismo delas, no seu metabolismo. Então, se você queima, você libera esse carbono na forma de CO2, aumentando ainda mais a quantidade desse elemento na atmosfera. Outra forma é a emissão de gás carbônico através das indústrias, tá? As indústrias que têm uma atividade grande, assim, na fabricação de matéria-prima, também tem uma certa emissão de gás carbônico. E uma última forma de recuperar, né, de eliminar esse carbono para a atmosfera é pela forma da respiração dos animais. A gente inspira, né, oxigênio e expira CO2. Esse processo está relacionado também com o ciclo de Krebs, que a gente vai ver detalhadamente mais para frente, mas através da respiração a gente consegue também eliminar o CO2. Uma coisa que a gente pode associar ao ciclo do carbono, né, que a gente tem que ficar atento, galera, é a questão do sequestro de carbono, tá, e do aquecimento global. Por quê? A gente sabe que o aquecimento global ele é um problema hoje, é um problema ambiental muito sério, e ele está relacionado com os gases do efeito estufa. Então, o CO2 ele é um dos gases do efeito estufa, e ele é um gás que a gente chama de gás retensor de calor. Ele retém o calor aqui na atmosfera. Então, se eu tenho uma quantidade muito grande de CO2, por exemplo, na minha atmosfera, o que vai acontecer? Os raios do Sol eles vão entrar, mas eles não vão conseguir sair, né? Porque tem muito CO2 na atmosfera, vai ficar acumulando e vai aumentando a temperatura do planeta. Isso faz com que o que a gente tenha derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, todos aqueles outros problemas relacionados ao aquecimento global. A gente vai trabalhar isso, quando a gente for falar de desequilíbrios ambientais, a gente vai falar de mais específico de efeito estufa, né, de poluição de rios e lagos, mas eu quero dar uma adiantada para vocês já puderem, vocês possam linkar essa questão do carbono com o aquecimento global. Tá? E além disso, a gente tem, eu falei, do sequestro de carbono. O que é? Esse lance do sequestro de carbono é proposto por muitas empresas, né, indústrias que têm uma emissão de carbono considerável nas suas atividades fabris, industriais. Então, o que eles propõem? Eles propõem plantar, né, reflorestar a sua área, alguma área, com plantas que têm uma alta taxa de fotossíntese.
Isso para quê? Para realmente sequestrar esse carbono da atmosfera, para que essas plantas assimilem cada vez mais esse CO2, produzindo seus carboidratos e transmitindo eles via cadeia alimentar, para que a gente consiga tentar reduzir a quantidade de CO2 na nossa atmosfera e, consequentemente, o efeito estufa e etc, etc. Então, a gente pode ouvir muito falar disso no Enem, de aquecimento global e sequestro de carbono, vinculado ao ciclo do carbono, tá, galera? Bom, nosso próximo ciclo que a gente vai ver agora é o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, tipo, muita gente às vezes tem um pouco de dificuldade Daniel, nele. Oi? um aluno perguntou o que é sequestro de carbono. Não, tudo bem. Sequestro de carbono é justamente isso. Você sequestrar. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo me ouvir muito bem, né? Tá. Você realmente sequestrar o carbono que está na atmosfera. Como isso? Promovendo o plantio de árvores que tem uma alta taxa de fotossíntese. Porque, por exemplo, se eu quero reflorestar uma área com essas plantas que trabalham muito, fazem muita fotossíntese, eu consigo pegar esse carbono que está, esse CO2 que está na atmosfera, né? E elas vão assimilando esse carbono, produzindo fotossíntese, produzindo carboidrato, perdão. Elas vão produzir cada vez mais carboidrato e vão liberar cada vez mais oxigênio naquela reação de fotossíntese. Que pega o carbono, a água, libera carboidrato e oxigênio. Então, sequestro de carbono nada mais é isso. Você sequestrar, né, o carbono que está na atmosfera a partir do plantio de plantas, né, o reflorestamento, por exemplo. Tudo certo? Conseguiram? Deu para entender mais ou menos? Renato, você está online? Renato? Então, vamos prosseguir aqui com nosso próximo ciclo. O próximo ciclo que a gente vai falar, galera, é o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, algumas pessoas têm alguma dificuldade, né? Porque ele é um ciclo. Ele não é mais complexo, mas ele tem alguns detalhes a mais, mas não são nada demais. A gente está aqui para tentar falar da forma mais didática possível. O nitrogênio, galera, qual a importância do nitrogênio? Ele é muito necessário para a produção dos nossos aminoácidos, proteínas e bases nitrogenadas. Isso é muito importante para o nosso material genético, que utiliza muito o nitrogênio, né, para a produção, para que a gente consiga passar nosso material genético adiante, produzir nossas proteínas. Além disso, nitrogênio também está nas outras moléculas que fazem parte do nosso metabolismo. E a gente precisa muito desse elemento para nossa vida e etc. Só que acontece que o nitrogênio ele ocorre livre na atmosfera na forma molecular de N2, né? E em proporção aproximada de 78%. Ou seja, ele é um elemento, né, um gás que está muito abundante na nossa atmosfera, com 78% dos gases da atmosfera. Ou seja, isso é uma porcentagem muito elevada. Só que são poucos organismos que conseguem aproveitar esse nitrogênio na forma de N2. Um desses organismos a gente vai ver mais na frente, mas ele consegue pegar esse N2 e converter em amônia, um processo que a gente chama de fixação do nitrogênio. Essa amônia ela já é mais aproveitada por alguns organismos, né, como a gente vai ver, para algumas plantas, e aí depois esse nitrogênio é passado, como eu disse anteriormente, para os outros organismos através da cadeia alimentar. Mas vamos lá ver quais são os tipos de fixação do nitrogênio que eu tenho, então. A gente tem três principais, né? A gente tem a fixação física, que é por meio de relâmpagos, faíscas elétricas, tá? Essa atividade elétrica das tempestades faz com que o carbono seja fixado, né, no solo. Nós temos as industriais, que é através das indústrias de fertilizantes utilizados na agricultura, né, e etc.
E a gente tem aqui, que vai ser o nosso foco agora, que é a biológica, ou a biofixação, que tem a ação de bactérias e cianobactérias. Gabriel, Oi. desculpa te interromper. Tem uma outra pergunta, o aluno colocou aí no chat. A aluna Amanda perguntou se o nitrogênio tem consequências na atmosfera. Então, o nitrogênio ele não tem consequências assim, diretas na atmosfera, como, por exemplo, o excesso de CO2 do carbono. Ele só é um gás muito abundante mesmo que a gente tem, né, um dos gases que tem maior proporção na atmosfera, mas ele não tem consequências diretas, assim, alguma coisa ligada a algum problema ambiental, não. Ele tem algum problema relacionado quando ele tem excesso no solo, por exemplo, que eu vou falar mais na frente, mas só isso. Ô, Renato, você está me ouvindo? Tô sim, tô te ouvindo. Atualiza para mim as dúvidas, Renato, porque eu não consigo ver o chat daqui, nesse modo apresentação, eu não consigo ver as perguntas deles. Então, você pode me interromper para as dúvidas no momento que Combinado. quiser, tá? Combinado, Porque cara. aqui eu não consigo ver as dúvidas chegando. Beleza. Beleza? Então, vamos lá, galera. Então, como eu disse anteriormente, um dos tipos de fixação do nitrogênio que a gente vai ver, focar vai ser a biológica ou a biofixação, que é realizada por bactérias e cianobactérias. Aqui, galera, no ciclo do nitrogênio, eu vou explicar uma parte dele separada e depois, com uma imagenzinha, a gente vai juntar esses conhecimentos que eu acho que talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Bom, então vamos lá. Uma das formas de fixação do nitrogênio, que é a biofixação, a gente tem um caso curioso, né, um caso muito interessante, que é o caso de bactérias, né, a associação de bactérias e plantas, né? Como que se dá a associação? Esse tipo de associação, galera, é uma relação ecológica, que a gente chama, tá? Que a gente vai ver mais para frente também, dentro do tema aqui da ecologia, mas eu vou dar uma adiantada para vocês, que é uma relação ecológica que a gente chama de interespecífica, tá? Entre espécies diferentes, porque nesse caso eu tenho a ação das bactérias e, né, a presença das plantas, uma relação interespecífica de mutualismo. Por que mutualismo? Porque ambas vão se beneficiar com essa associação. Tá? Então, como é que funciona? Bom, galera, as bactérias do gênero Rhizóbio, que está aqui, essa bactériazinha aqui, ela vai se associar com as raízes das leguminosas, né? As plantas leguminosas são aquelas que geralmente a gente tem um fruto em forma de vagem. Quais são exemplos dessas frutas, dessas plantas? Grão de bico, feijão, iaça, essas plantas que geralmente têm o fruto em forma de vagem, né? Então, eles vão se associar com nas raízes dessas plantas, dessas bactérias, né? Nesses nódulos dessas raízes. Tá vendo esses montes de bolinhas aqui? Então, essas bactérias elas vão estar aqui dentro. O que elas vão fazer? Elas vão sintetizar o nitrogênio vão pegar o nitrogênio em forma de N2, tá? Vão aproveitar esse nitrogênio e vão eliminar para a planta, né? Vão utilizar ela no seu metabolismo, o nitrogênio no seu metabolismo, etc. E vão transformar esse nitrogênio em amônia, tá? Em NH3. E essa amônia, ela já é aproveitada pelas raízes dessas plantas, né? É uma forma de aproveitar o nitrogênio que elas se beneficiam assim. Então, essas bactérias elas vão pegar o N2, transformar em amônia e doar para a raiz dessas plantas, né, para essas plantas, para que elas tenham um estoque dela de nitrogênio para utilizar no seu metabolismo, nos seus processos biológicos e etc. Tá, mas se é uma relação mútua, que a planta vai dar em troca para a bactéria? A planta vai fornecer proteção e alguns nutrientes para o metabolismo dessa bactéria. Então, como eu disse anteriormente, ambas as espécies vão estar se beneficiando com essa associação, tanto a bactéria que vai ter proteção e nutriente, quanto as plantas que vão ter uma disponibilidade do nitrogênio aí em forma de amônia, que elas podem aproveitar, tá? Então, esse é um tipo de biofixação que a gente encontra, né, e que, vez ou outra, também a gente acha relacionado no Enem. Bom,
Existem também, galera, bactérias, e cianobactérias fixadoras de nitrogênio, que elas não estão associadas a nenhuma planta, elas estão presentes no solo. Então, elas têm o mesmo processo que aquelas que eu falei anteriormente, né, estão associadas às plantas, só que elas vão pegar o nitrogênio que está na atmosfera e vão converter em amônia, só que elas vão deixar essa amônia no solo. Como elas estão livres no solo ou até mesmo na água, elas vão deixar essa amônia livre no solo, para que possa ser aproveitada de alguma forma. Como que essa amônia no solo é aproveitada? Aí que a gente entra no processo da ação de algumas bactérias que a gente chama de nitrificantes. Essas bactérias nitrificantes, como do gênero Nitrosococcus, Nitrosomonas, Nitrobacter, elas vão pegar essa amônia que está disponível no solo, devido a esses biofixadores, né, de vida livre, e vão transformar essa amônia em nitrato, né, um produto final de nitrato. Então, todo esse processo de converter a amônia em nitrato, a gente chama de nitrificação. Vamos ver mais ou menos como que funciona esse processo de nitrificação. Então, na nitrificação, eu tenho a amônia lá disponível no solo. Então, eu vou pegar a bactéria do gênero Nitrosomonas e vou converter essa amônia em nitrito, NO2-. Tá? Essa conversão da amônia em nitrito, a gente chama de nitrosação. Tá? São bactérias do gênero Nitrosomonas. Depois vai acontecer uma outra etapa, a segunda etapa, que é a conversão do nitrito em nitrato, NO3-, pelo processo de nitratação pelas bactérias do gênero Nitrobacter. Então, galera, basicamente, o que a gente tem que ter em mente é isso. Nitrificação é a transformação da amônia em nitrato. Ocorre em duas etapas. Primeiro, a amônia é convertida em nitrito, NO2-, depois esse nitrito é convertido em nitrato, NO3-. Tá? Esse nitrato, a gente vai ver como é que ele vai ser aproveitado depois. Ele sofre dois processos. Vamos para o ciclo, então, já que a gente teve uma base mais ou menos de como é que funciona, mostrar o ciclo inteiro para vocês terem noção de como que funciona isso. Bom, primeiro eu tenho nitrogênio atmosférico, como eu falei, abundante lá na nossa atmosfera. E logo de cara aqui eu tenho aquela relação de mutualismo que eu falei com vocês. Bactérias fixadoras de N2 nos nódulos das raízes leguminosas. Tá? Essas bactérias, como eu disse anteriormente, vão fixar o nitrogênio em forma de amônia para essas plantas. Essas plantas vão utilizar essa amônia nos seus processos metabólicos e etc. Como eu falei também com vocês, existe a fixação, né, de biofixadores de bactérias no solo. Essa fixação dessas bactérias aqui no solo, elas vão fazer o mesmo trabalho que essas aqui, que estão associadas às raízes das plantas. Só que elas vão liberar amônia aqui disponível no solo. Ó, bactérias fixadoras de N2 no solo. Eles aproveitam esse N2 e excretam e transformam depois que restou em amônia, que vai estar ali livre no solo. Essa amônia ela vai ter dois caminhos, né? Vamos ver esse primeiro aqui, onde ela vai ser aproveitada por algumas plantas. Algumas plantas já gostam, né, dessa forma de absorção do nitrogênio em forma de amônio. Para elas já está bom, já está ótimo, é assim que elas funcionam. Então, elas assimilam essa amônia para os seus processos metabólicos. E depois, como que esse nitrogênio vai ser passado para os outros animais? Através também, de novo, pela cadeia alimentar. Vai vir um animal herbívoro, vai comer essa plantinha, vai conseguir ter o seu estoque de nitrogênio, depois vai vir um consumidor secundário, um terciário, que vai conseguir aproveitar esse nitrogênio que foi fixado pelas bactérias. Né? Uma outra forma de retornar esse nitrogênio para o solo é através da excreção e da morte desses animais. Por que excreção? Excreção, galera, na nossa excreção, né, dos mamíferos, em geral, a gente tem o quê? A gente tem ureia no nosso xixi, por exemplo. E a ureia é uma excreta nitrogenada que a gente fala, tem nitrogênio na sua composição, né? Xixi, cocô. Então, essas excretas nitrogenadas, que a gente chama de que tem ácido úrico, ureia, etc.,
elas vão ser eliminadas no solo, por exemplo, e vão sofrer um processo de decomposição também pelas bactérias. Assim como se, por exemplo, esse roedor aqui viesse a morrer e ficasse no solo, ia sofrer o processo de decomposição, ia ter liberação de gases, por exemplo, como o CO2, mas ele também ia ser aproveitado, o nitrogênio desse roedor aqui, desse ratinho, ia ser aproveitado, né, pelas bactérias, bactérias e fungos decompositores. Esse processo que transforma a excreção, né, e também tem a participação da morte desses organismos pelas bactérias, eles transformam esse nitrogênio em amônio. Então, esse processo aqui, ó, é chamado de amonificação, que eu tenho amônio como produto final. Então, de novo, excreta, nitrogenadas, morte, vai sofrer a ação desses organismos decompositores e vai ter amônio como produto final, um processo de amonificação. Mas beleza, qual é o outro caminho que essa amônia pode seguir? Essa amônia vai sofrer o processo de nitrificação, como eu disse anteriormente. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é converter essa amônia em nitrito, no processo de nitrosação, das bactérias do gênero Nitrosomonas. Então, elas vão pegar essa amônia e vão converter em nitrito. Esse nitrito vai sofrer um outro processo de nitratação, que vai das bactérias do gênero Nitrobacter, tá? Que vão converter esse nitrito em nitrato. Aqui ele já chama de nitrificação esse processo, tá, galera? Mas nitrificação é todo o processo, tá? Então, envolve as duas etapas. Essa etapa que a gente chama de nitratação e o processo inteiro de conversão da amônia em nitrato que a gente chama de nitrificação. Beleza, as bactérias converteram esse nitrito em nitrato. Qual é o caminho que esse nitrato pode seguir? Esse nitrato vai ser absorvido pelas raízes de algumas plantas também, que assimilam esse nitrogênio em forma de nitrato. Ou o nitrato vai sofrer um processo de desnitrificação por bactérias desnitrificantes, né? São geralmente bactérias do gênero Pseudomonas que fazem esse trabalho. Eles vão pegar esse nitrato e vão converter em N2, né, num gás que compõe a atmosfera de novo. E esse gás esse nitrato que foi convertido em N2 vai voltar para o ciclo durante todo aquele processo que eu citei com vocês anteriormente. Aí lembrar, galera, que, né, todo esse processo do nitrogênio ele pode parecer um pouco complicado, mas ele não difere muito dos outros, tá? Então, sempre vai ter a relação da transmissão do elemento pela cadeia alimentar, da ação dos decompositores e etc. Esse processo de desnitrificação, galera, ele é muito importante, tá? Porque o excesso também de nitrogênio no solo pode ser tóxico para os animais, para as plantas e etc. Bom, resumindo só o processo de amonificação que eu disse anteriormente, que é esse processo aqui, basicamente excreção ou morte dos seres vivos, vai ter ação de bactérias e fungos decompositores e vai ter amônia como produto final. Só para a gente resumir, caso tenha ficado alguma dúvida, tá? Existe uma coisa também que a gente coloca na prática com relação ao ciclo do nitrogênio, que é a rotação de culturas. O que é essa rotação de culturas, galera? Alguns agricultores, eles utilizam, fazem alternância no plantio de algumas plantas, né? Como é que é isso? Eles plantam uma hora, né, uma safra, plantas leguminosas, como eu disse anteriormente, e uma safra de não leguminosas, como arroz, cana-de-açúcar. Isso por quê? Porque, como eu falei anteriormente, as leguminosas, elas têm as bactérias de gênero Rhizóbio nos nódulos das suas raízes, né, naquelas bolinhas, naqueles carocinhos. Então, essas bactérias disponibilizam nitrogênio para essas plantas. Se eu troco de cultura toda vez e deixo essas leguminosas ali no chão, perto do solo, eu consigo nutrir o solo com nitrogênio. Então, com essa alternância entre as culturas, eu vou sempre estar mudando entre leguminosa e não leguminosa. Isso para quê? Para suprir a necessidade do solo de nitrogênio, já que essas plantas leguminosas têm essa associação com as bactérias. Então, o solo vai estar sempre com uma quantidade muito boa de nitrogênio, que pode ser aproveitado tanto pelas leguminosas quanto pelas não leguminosas. Então, é um tipo de adubação verde que a gente chama, né?
tem relação muito com o meio ambiente, um modo muito positivo e ecologicamente, né, correto que alguns agricultores utilizam. Bom, vamos passar agora para o nosso último ciclo, que é o ciclo do fósforo, galera. O ciclo do fósforo, ele é bem tranquilo, não tem nada demais, tá? Quis trazer ele para vocês porque alguns vestibulares, às vezes, algumas questões também do Enem envolvem o ciclo do fósforo. E o fósforo, ele é muito importante também, ele compõe várias moléculas do nosso metabolismo, como nucleotídeos, a nossa moeda de energia, que a gente chama de ATP, né, que é a nossa moeda energética do nosso corpo. Então, é um elemento, assim, essencial para a vida dos seres vivos também. Como acontece o ciclo, né, do fósforo? Bom, o fósforo, galera, ele não é encontrado na atmosfera, por exemplo, como os outros. Ele está muito concentrado nas rochas em forma de fosfato, tá? Então, como é que acontece? Essas rochas aqui, que tem a concentração do fósforo na forma de fosfato, vai sofrer o que a gente chama de intemperismo, ou seja, vai começar a se decompor. Esse intemperismo, né, pela ação do vento ou da chuva, né, de água, está sempre batendo ali, vai fazer com que essas rochas se decomponham e liberem esse fosfato para o solo. Quando o fosfato está no solo, ele é aproveitado pelas plantas, tá? As plantas utilizam esse fosfato, né, através das raízes, absorvem esse fosfato e utilizam em seus processos metabólicos. Aí, de novo, como que esse fósforo vai ser passado para os animais? Através da cadeia alimentar. O animal herbívoro vai comer, vai aproveitar esse fosfato e vai ser transmitido pela cadeia alimentar. Ou, através da excreta e da morte desse organismo aqui, esse fosfato ele volta para o solo por meio da ação dos organismos decompositores, como os fungos e bactérias. E aí a gente já tem uma ciclagem do solo aqui, ó. Planta, animal, decompositores que libera para o solo, planta de novo. Esse ciclozinho aqui mais curto, que a gente tem essa participação da planta, dos animais, do organismo decompositores, a gente vai chamar de ciclo de tempo ecológico, tá? Por quê? Porque ele é um tempo relativamente mais curto, ele acontece, entre aspas, mais rápido do que o outro ciclo que a gente vai ver agora. O outro ciclo é quando o fosfato ele fica em solução com a água, né? E é jogado para o mar, por exemplo. Esse fosfato, então, ele sofre uma precipitação, se sedimenta para formar novas rochas, né? O processo de sedimentação vai vir várias partículas aqui compondo várias camadas, conformando aquelas rochas que a gente chama de rocha sedimentar. Então, até essa rocha, ela sofreu um processo geológico para de aparecer na superfície da Terra, né, processo sofrer decomposição, intemperismo, demora muito mais do que esse ciclo que a gente vê aqui, o ciclo do tempo ecológico. Porque tem que formar a rocha, essa rocha tem que, né, ser exposta para a atmosfera, para sofrer intemperismo. Então, esse ciclo a gente chama de ciclo de tempo geológico do fósforo, né? Ele é mais lento, né, geológico, porque ele demora tempos geológicos para ocorrer, mas é basicamente esse o ciclo do fósforo. Fósforo presente nas rochas, sofre decomposição, está no solo, é absorvido pelas plantas, passado para os outros animais através da cadeia alimentar, depois sofre decomposição com a morte desses animais e é aproveitado pelas plantas ou ele sofre precipitação em solução com a água e forma novas rochas. Então, o ciclo do fósforo é esse, bem tranquilinho, tá? A gente vai fazer, a aula já está quase acabando, eu tinha um exercício para fazer com vocês, mas depois vocês podem praticar ele. Acho que dá para a gente fazer pelo menos uns dois, tá? Vamos tentar fazer aqui, rapidinho. Bom, essa questão aqui do Enem 2009, galera. Então, a gente tem uma abordagem de como, mais ou menos, ele é cobrado no Enem. Vou fazer junto com vocês, tá? O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. O estoque de carbono armazenado na forma de
e recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca a. Aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. B. Redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. C. Aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. D. Aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera. Ou letra E. Redução da quantidade global de carbono armazenado no oceano. Bom, letra A, vamos analisar. Aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. Não, né, gente? Porque a porcentagem de carbono contido na Terra, ela está sempre, entre as constantes, porque a gente está sempre no ciclo do carbono ali, sempre reciclando. A porcentagem em si, assim, do carbono não é uma boa alternativa para a gente marcar. Redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. Não. Elas têm mais carbono, elas vão ter mais atividade fotossintética assimilando esse CO2. Aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. Nem sempre que eles conseguem ter algumas plantas, elas não têm uma taxa tão elevada assim de fotossíntese, então isso mudaria tanto. A melhor resposta seria D, né, a mais viável, que é o aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera. Né? Então, se eu tenho a queima desses combustíveis fósseis, como eu falei, libera cada vez mais CO2 para a atmosfera, então aumenta a quantidade de CO2 e também gera o problema do aquecimento global, efeito estufa e etc. Bom, eu vou encerrar a aula de hoje aqui, galera, para a gente não perder muito tempo, para vocês não se atrasarem para a próxima aula. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Obrigado pela aula de hoje, por tudo. E, no mais, é isso. Gabriel, mais uma vez, muita satisfação poder contar com você. Parabéns, cara, pela aula. Você é um cara que a gente tem muito orgulho e fica muito feliz assim, com as suas participações, né? Muito boa aula, cara. Os alunos aí já estão até colocando aí. Cara, parabéns mesmo. Eu vou te fazer só duas perguntas aqui que os alunos fizeram. Vamos lá. A primeira a Amanda perguntou: o nitrogênio tem consequências na atmosfera? Isso aí acho que você respondeu, né? Tem o Stallone que perguntou: é verdade que o nitrogênio expulsa os outros gases de um determinado ambiente? Então, galera, o nitrogênio não expulsa, né? A composição da atmosfera, ela é presente. Por exemplo, eu tenho 78% do nitrogênio, eu tenho cerca de 21% de oxigênio na atmosfera e outros gases que compõem, que têm uma proporção bem pequena na atmosfera. Esse negócio de expulsar outros gases, não, porque cada um ocupa a sua... A atmosfera ela é composta por determinados gases em suas determinadas proporções. Então, essa proporção que a gente tem hoje em dia é o que é viável para a vida na Terra e etc. É claro que a ação do homem interfere algumas vezes, por exemplo, do carbono, que aumenta a quantidade de carbono com indústria, queima de combustíveis fósseis. Então, isso que pode alterar essa composição e etc. Com relação aos slides, eu vou disponibilizar os slides, tá? Eu tenho também um material teórico, eu vou ver se consigo mandar para vocês, para o Renato, e o Renato manda para vocês hoje ou amanhã, tá? E os slides vão estar assim, disponíveis para vocês. Eu deixei meu e-mail no slide também, caso surja alguma dúvida mais para frente. Show! Pessoal, beleza? Pode ficar tranquilos, com os materiais nós vamos disponibilizar para vocês. Bom, aqueles alunos que, porventura, precisam sair para trabalhar, um aluno já entrou em contato comigo aqui, que ele vai precisar sair, pode ficar tranquilos também que nós estamos gravando as aulas e depois vamos disponibilizar para vocês, tá bom? O link da próxima aula está disponível também no grupo do WhatsApp, também nas redes sociais. Então, daqui a pouquinho a gente se encontra aí, é só entrar, clicar no outro link, beleza? Professor Gabriel, mais uma vez, irmão, parabéns, muito boa sua aula, estou gostando de... Na aula online eu estou acompanhando, né? Quando é aula presencial, eu não posso acompanhar a aula toda de vocês,
porque muitas vezes na presencial está acontecendo 3 aulas simultâneas. Então, não tem como. Agora, como é online aqui, estou acompanhando todas, deu até vontade de fazer o Enem. O Enem aí. Então, mas é isso aí, Renato. Obrigadão pela Parabéns. oportunidade. Próxima vez a gente vai estar aí também junto. E é isso aí. Pessoal, vamos lá? Vamos para outro link. Um abraço a todos. A gente se vê daqui a pouquinho. Valeu, obrigadão a todo mundo aí. Obrigado, meu irmão. Um abraço.